E vamos à palavra. Amém. Bom, nós vamos continuar falando sobre a vida que escolhemos viver. A vida que escolhemos viver, hoje já é a parte 6 dessa mensagem. Se você não assistiu às outras 5, basta você ir lá no canal da Igreja Renovar no YouTube, você vai assistir as 5 mensagens. A vida que escolhemos viver. É uma série de mensagens. Eu recomendo a você assistir essas mensagens, ouvir essa palavra, para que Deus possa te abençoar, te direcionar a algumas coisas. Tem sido bênção na nossa vida. Domingo passado estivemos ministrando na igreja lado a lado, ali é São Miguel, né? São Miguel, apóstolo Vani, pastora Valéria, foi uma bênção lá, foi um fluir de Deus tremendo. E se você quer, então, participar aí da mensagem, ou seja, você aprender um pouco mais, assista lá no canal Igreja Renovada no YouTube e você vai assistir todas as mensagens lá. Eu quero fazer uma proposição para você hoje, algo que você vai só imaginar, tá ok? Vou lançar isso para você agora. Imaginemos se Deus, só imaginemos, se Deus nos dissesse o seguinte. Vem comigo, hein? Senão você depois não vai entender. Imagine que Deus chegue para você e diga assim: você pode fazer o que você desejar fazer durante 24 horas e tudo que você fizer não haverá nenhuma consequência, nenhum tipo de condenação. Eu não vou te condenar em nada, não haverá nenhuma consequência. Você estará livre para fazer o que você quiser. Soa um pouco estranha essa proposição, que você vai pensar assim, mas espera aí, como que isso vai funcionar? É óbvio que Deus nunca faria isso, queridos. Por que Deus não faria? Porque Deus é justo, Deus é santo. Ele jamais faria isso. Apesar de você entender, mas eu tenho a liberdade de fazer, você tem a liberdade de fazer, mas você tem as consequências. Eu estou falando de algo que Deus diga para você, não haverá consequência nenhuma, faça o que você quiser. Se tua carne tiver vontade de fazer, faça. Que eu não vou te jogar no inferno, não vai acontecer nada, não vai ter nenhuma maldição, não vai ter nada. Você vai poder fazer o que você quiser. Imagine o que aconteceria conosco. Sabe por que há uma consequência, ou talvez até uma condenação, por nossos atos contrários à vontade de Deus? Você já se perguntou sobre isso? Já parou para pensar? Por que existem consequências, ou até mesmo a condenação, por atos que nós realizamos contrários à vontade de Deus? Por que acontece isso? Bom, porque Deus é justo e Deus nos ama. Mas como assim? Muita gente acha que disciplina de Deus é só um ato de Deus para limitar aquilo que nós desejamos. Ou seja, é como se Deus estivesse impedindo que nós possamos desfrutar daquilo que nossa carne anseia, e Deus está me barrando fazer isso. Parece um ato meio que maldoso de Deus, né? Parece que Deus está me impedindo de fazer isso, vai ter uma consequência porque Ele não quer simplesmente, mas não é isso, queridos. Na verdade, é um ato do amor de Deus para comigo e com você. Porque se vivermos pela carne e não estabelecermos limites em nossa vida, certamente nós morreremos. Certamente nós seremos destruídos. Então, quando você lê a palavra de Deus e ouve da disciplina que vem do Senhor, entenda que Deus não está fazendo isso para poder destruir você. Ele está te protegendo. Porque Ele sabe exatamente quais são as consequências dos atos pecaminosos ou contrários à sua vontade. Ele sabe exatamente o que vai acontecer comigo e com você.
Então, ele impõe a você, em certo sentido, uma disciplina, porque ele quer ver você bem. Você tem filhos, não é verdade? Quem tem filhos aqui sabe. Você às vezes tem que impor uma disciplina ao seu filho, mas dura. Por que você faz isso? Porque você odeia seu filho? Não, de forma alguma. O que você deseja? Protegê-lo. Você quer o melhor para o seu filho. Então, algumas vezes você precisa fazer com ele, ter com ele um ato de disciplina, para mostrar que existe um limite, porque se ele passar daquele limite, ele vai sofrer consequências. E essas consequências podem destruir a sua vida. E aí você precisa impor então os limites. Você não faz isso porque você odeia seu filho ou sua filha. Então, filho e filha, seu pai não faz isso porque te odeia, não. Porque está implicando com você, não. É porque ele se preocupa com você. É porque ele te ama. Então, quando nós entendemos isso, nós compreendemos com uma visão maior e bíblica do amor de Deus por nós. Deus nos disciplina. Deus nos leva para perto dele. Talvez a palavra castigo seja pesada para alguns, né? Mas Deus nos disciplina para justamente nos ajustar à sua vontade. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Todo mundo sabe disso. Mas todo mundo se perguntava, mas por que Deus... Peraí, por que Deus não deixa eu fazer o que eu quero? Deus deixa você fazer o que você quer. Você é livre. Só que ele deixa também as consequências. Ele deixa na sua palavra o que vai acontecer com você. Aí você não faz por quê? Porque tem consequências. Você já sabe do limite, você faz se você quiser. Você é responsável, nós já falamos aqui nessa mensagem. Você é responsável pelas suas atitudes, pelos seus atos e pelas suas escolhas. É a vida que você escolhe viver. Então, quando você lê a palavra e vê essas limitações entre aspas, que Deus faz para conosco, para que não caiamos nos erros e vivamos no pecado, e aí vamos conhecer o que é a separação eterna de Deus, nós vamos conhecer o que o diabo faz, que é matar, roubar e destruir, porque o alvo dele é esse, nós vamos conhecer justamente quando Deus nos disciplina, porque Deus disciplina seus filhos que ama. E se ele te disciplina e me disciplina, glorifica o nome dele, porque ele está dizendo para a gente, eu me preocupo com vocês, eu me importo com vocês, eu amo vocês, eu tenho o melhor para vocês. Não carregue um peso, querido, nas suas costas. Carregue a graça. Glorifica Jesus por isso. E hoje, depois de falar sobre a oposição satânica, falamos sobre a oposição humana, hoje nós vamos falar sobre a oposição da nossa própria carne. E aí eu digo para você, meu irmão, que oposição. Se há uma guerra de alto nível, é contra nós mesmos. Contra essa carne aqui. Que batalha que todos nós enfrentamos dia após dia. Mas como então eu vou lidar com a oposição da minha própria carne? A gente vai ter que ler Bíblia, queridos, para isso, né? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Gálatas 5, a partir do versículo 16. Vamos ler muitos textos bíblicos agora. Então, como eu posso lidar com essa oposição que vem de mim mesmo, da minha própria carne, dos desejos da minha carne? Vamos lá. Gálatas 5, a partir do 16, diz assim. Está aí todo mundo aí? Ok? Amém? Pode colocar na TV se quiser também, fica à vontade. Na NVI. Diz assim a palavra de Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Tiago 5,16, tá ali 26, é de 16 a 26. Perdão, Gálatas, perdão. Viu? Todo mundo erra. Gálatas 5, 16 a 26. Por isso digo, olha o que ele vai dizer. Por isso digo, vivam pelo
espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos só prestar atenção nesse versículo rapidamente. Quando você está lendo o versículo, olha só de maneira muito clara ele está deixando para a gente. Como é que a gente vai vencer os desejos da carne? Pelo Espírito. Então vivam, ou seja, andem pelo Espírito. Sejam conduzidos pelo Espírito. O Espírito ali não é o seu Espírito, é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus, ok? Aí ele vai dizer assim, de modo nenhum satisfarão o quê? Os desejos da... Então ele está dizendo uma coisa, desejo da carne você vai ter. É isso que ele está dizendo. Desejo da carne você e eu teremos. A diferença vai ser o quê? Quem anda e vive pelo Espírito não irá querer satisfazer o desejo dessa carne. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Olha só o que acontece com a gente. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vamos lá. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, instruídos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos lá. Ora, aí ele vai começar a citar. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vamos lá. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas o quê? Semelhantes. Então tem mais coisas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, aqueles que vivem na prática disso constantemente. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Mais uma vez ele está dizendo para a gente, infelizmente, enquanto nós estivermos nessa carne aqui até Jesus voltar, nós vamos enfrentar os desejos da carne. Vamos lá, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, então nós temos que fazer o quê? Temos que dar frutos do Espírito. Andemos então também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos a Romanos capítulo 8 agora. Vamos lá, Romanos 8. Porque a Bíblia já responde tudo para a gente, de forma muito clara. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos começar a ler. Romanos 8, 1. Vamos lá? Você que gosta de Bíblia aí? Se não gosta de Bíblia, meu irmão, vai ficar difícil. Portanto, olha que bênção. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não está mais condenado se está em Cristo Jesus. É diferente de você ter desejos. Entenda isso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando alguém está condenado, não tem mais jeito, está condenado eternamente. Ele está dizendo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos lá, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Versículo 3, vamos lá. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador,
como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Jesus, quando ele cumpriu todo o propósito na cruz, ele cumpriu tudo que tinha que cumprir segundo a lei, tudo. Nós não tínhamos condições de fazer isso, mas ele o fez. Então, quando você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, o que acontece? Teu espírito que estava morto, ele volta à vida. E é ali que o Espírito Santo de Deus habita. E ele vai ministrar a você. Então nós não estamos mais vivendo segundo a carne. Agora nós vamos viver segundo o Espírito. Por isso que o desejo da carne não some, queridos. Agora tem o Espírito. E aí começa a guerra. A luta que nós enfrentamos todo dia. Vamos lá, versículo 5. Quem vive segundo a carne, já lemos lá Gálatas, você já viu, né? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então é muito fácil de saber quem gosta de viver na carne. Quem tem a mente na carne vai viver satisfazendo os desejos da carne, obviamente. Mas, espera aí, meu irmão, volta aí. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito... Que Espírito é esse aqui, queridos? O Espírito Santo de Deus, é claro isso. Vamos lá, versículo 6. A mentalidade, olha só interessante. A mentalidade da carne é o quê? Morte. Essa palavra morte significa separação. Não há nenhuma forma de relacionamento com Deus quando a nossa mente é governada pela carne. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Vamos lá, versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha só, queridos. A mentalidade... A gente acha que só Satanás é inimigo de Deus, né? Não. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Ou seja, os nossos desejos da carne, eles não se submetem à lei de Deus. Por isso que quando eu fiz aquela proposição no início, eu falei, se você pensar em fazer e pensar que Deus vai fazer isso na sua vida, isso é impossível. Mas se Ele fizesse, nós estaríamos perdidos, porque não haveria limites para o ser humano. Não haveria limites em hipótese alguma para o ser humano. Mas vamos lá, versículo 8. Quem é dominado, olha a expressão, quem é dominado, por quê? Pela carne, não pode agradar a Deus. É muito simples de você entender. Ele não está falando quem tem desejos da carne. Porque desejo, já falei, nós vamos enfrentar os desejos da carne, sim ou não? A Bíblia já fala sobre isso. De modo nenhum, se você viver pelo Espírito, você vai satisfazer os desejos da carne. Quem é dominado, aí é diferente, não é o desejo, é você ser dominado por esse desejo. Esse não pode agradar a Deus, é impossível agradar a Deus. Vamos lá, versículo 9. Entretanto, vocês não estão, aleluia, sob o domínio da carne, ou seja, debaixo do governo da carne, mas estamos agora governados pelo Espírito. Aí ele vai dizer, se... Lembra aí os teens aí, eu dei aula para eles um domingo retrasado, sei lá, e a gente estava estudando lá o texto de 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu perguntei para eles, qual é a palavra mais importante desse versículo? Aí um falou isso, falou aquilo, eu falei, não, é o se. Tem algum professor de português aqui? É a conjunção o quê? É uma conjunção.
Condição. Se é a palavra mais importante de 1 João capítulo 1, versículo 9. Porque ele está dizendo, se você não fizer isso, ele não perdoa você. Se você tirar o se dali, fica complicado. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Quem é a nossa justiça? Jesus! Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, todos nós estaríamos mortos agora. Esse amor nos alcançou. É esse Espírito que hoje nos dá vida, nos dá esperança. E às vezes a gente negligencia tanto o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. É Ele que governa a igreja, é Ele que lidera a igreja, é Ele que comanda você, é Ele que te ensina a palavra, é Ele que te mostra os mistérios de Deus. Às vezes a gente fala pouco sobre o Espírito Santo. E Ele está aqui, Ele é o próprio Deus, Ele que governa. Ele que instrui, Ele que pega a palavra e revela ao seu coração. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Ele é que é o nosso consolador, o nosso amigo, o nosso Deus, o nosso guia. Aleluia! E Ele habita em nós. Nós temos um corpo que está condenado, esse corpo vai voltar para o pó. Mas o Espírito está vivo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia! Isso é bênção para nós, queridos. Vamos lá, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, vocês irão conseguir vencer os desejos da carne que é mortal, desse desejo que vive em nós. Por quê? Porque o Espírito habita em nós. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. 13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem, como que ele está falando aqui? Pelo quê? Pelo Espírito. Que Espírito é esse? Espírito Santo de Deus. Fizerem morrer os atos do corpo. Lembra dos desejos da carne? Vocês viverão. Aleluia. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por isso, meu irmão. Aleluia! 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 1 João capítulo 1, vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 15 a 17. Como lidar, nós estamos falando como lidar com essa luta, essa oposição da nossa própria carne. Vamos lá. 1 João 1, 15 a 17. Não amem o mundo. 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo... 1 João versículo capítulo 2, então. Foi um equívoco da minha parte. É isso aí. 2, é capítulo 2. Obrigado. Sinal que vocês estão bem atentos. Ó.
Não amem o mundo, nem o que nele há. A gente ainda vai falar sobre a posição do mundo no próximo culto, se Deus permitir. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, aí ele vai dizer, a cobiça da carne, talvez a sua Bíblia seja concupiscência, é a mesma coisa. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas vem do mundo, do sistema do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, aleluia, vencerá tudo, vencerá qualquer coisa. Então, como que eu posso fazer para lidar com essa oposição da minha própria carne? O texto de Gálatas é claro, vida no Espírito, é a solução, porque o desejo, já sei que eu vou ter que enfrentar até Jesus voltar, então só tem um jeito de vencer, tem que ter algo mais poderoso. Quem é mais poderoso? O Espírito Santo, não é você. Ei, não é você, você faz escolhas, mas é Ele que te capacita a superar tudo isso. Então, blinde a sua alma. Olha só o que diz Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Talvez a sua versão seja assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele está dizendo, na nossa própria força a gente não vai aguentar. Tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. É a vida de Deus em nós. Então a primeira coisa para você vencer essa oposição da sua própria carne é, mergulha no Espírito, meu irmão. Mergulhar no Espírito, entenda uma coisa, vir para o culto ficar. Mergulhar no Espírito é viver o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito só é possível se tiver intimidade com o Espírito. Tem gente que pode ter dom do Espírito e não ter fruto do Espírito, sabia disso? Mas quando Jesus voltar, você não vai ser avaliado pelo seu dom. Vai ser pelo fruto. Outra coisa que eu quero passar para você, para a gente poder partir para o final. Como eu posso, então, lidar com a oposição da minha própria carne? Primeiro, vida no Espírito. Segundo, passe pelo raio-x. Segundo, passe pelo raio-x. Deus, queridos, Ele levanta pessoas para nos ajudar. Deus faz isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, é interessante, as pessoas de fora, elas conseguem ver coisas que nós não conseguimos ver. Você tenta se avaliar, você tenta olhar no espelho, você tenta dizer eu sou assim, sou assado, mas se você, por exemplo, que é casado, pedir a sua esposa para com toda a sinceridade do mundo e liberdade falar para você o que ela pensa ou o que ele pensa, se tiver essa liberdade, talvez você não vá gostar muito de ouvir. Mas é isso que muda a gente. É isso que transforma. Às vezes não é nem um raio-x, às vezes a gente precisa passar por uma tomografia, até por uma ressonância. A gente precisa disso. Tiago 5,16 diz o quê? Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aqui está o segredo que Jesus já nos entregou, que é o discipulado pessoal, meu irmão. O discipulado pessoal é esse raio-x que Deus permite em nós. E por vezes você tem que permitir que o seu discipulador tenha liberdade de dizer para você o que você precisa mudar. Porque não é bom a gente ouvir alguma coisa que a gente precisa mudar. A gente não gosta muito. A gente gosta de se avaliar e avaliar os outros. Mas ser avaliado é diferente. Ou seja, você gosta de avaliar você mesmo e avaliar o outro. Mas o outro avaliar você, aí já muda de figura. Já é diferente. Mas se você quer vencer a sua própria carne,
aprenda que discipulado é um mandamento bíblico e não é uma opção. Discipulado não é uma opção, queridos. É um mandamento de Jesus. Façam discípulos. Façam discípulos. Façam discípulos. Eu e você precisamos de alguém para dizer para a gente, ó, bênção, você é uma bênção, beleza, glória a Deus, mas ó, você precisa melhorar nisso aqui. Ó, você precisa melhorar um trato com sua esposa, ó, você precisa melhorar um trato com seu esposo, ó, você precisa melhorar com seus pais, ó, você precisa melhorar com seus filhos, ó, você precisa disso, meu irmão. E não perca a oportunidade de ser transformado por isso. Isso não é ruim para você. Isso é bênção na sua vida. Não tome isso como uma ofensa. Não tome isso como o outro se achar melhor do que você. Porque o outro também tem alguém que o discipula. Então passe pelo raio-x. Outra coisa para você vencer seus próprios desejos da carne. Estabeleça limites. A mesma coisa que nós falamos para oposição humana, eu falo para oposição da própria carne. Estabeleça limites. O que você vê, o que você ouve, o que você lê, com quem você anda. Vou repetir. O que você vê, o que você ouve, o que você lê, com quem você anda. Cuidado, estabeleça limites. Porque a nossa carne, ela não tem limites. Lembra que eu falei a proposição no início? Falei, se Deus fizesse, claro que Ele não vai fazer, mas se fizesse, nós estaríamos mortos, porque nós não temos limites. Nossa carne não tem limites. Então você tem que aprender a estabelecer limites. Se você tem um problema na área sexual, para que você vai ficar assistindo um seriado da Netflix que fala sobre moralidade sexual? Pergunta a você, para quê? A gente vive a geração dos influenciadores, né? A gente até usa a expressão, aí eu sigo fulano no YouTube, eu sigo fulano não sei aonde, eu sigo fulano. E aí eu pergunto a você, até foi o pastor Marcos falou isso muito bem hoje no EBR. Essas pessoas que você está ouvindo, e parece que falou na Rede Team também, né? Essas pessoas que você está ouvindo, que você diz estar seguindo, o que elas estão passando para você? Quem são essas pessoas? A quem elas servem? O que elas pregam? O que elas ensinam? Só porque falam bonito? Só porque faz você rir? Cuidado, querido. Estabeleça limites. Você quer vencer os desejos da sua própria carne? Cuidado. Nós somos influenciados por aqueles que nós seguimos. Quando você segue, diz, eu sigo fulano, você será, por isso que o nome é influenciadores. Eles influenciam você. Daqui a pouco você vai estar fazendo, usando a roupa que eles usam, tendo gestos que eles têm, falando da forma que eles falam, e o pior, pensando como eles pensam. Eu conheço você conhece, que tem mais de 30 milhões de seguidores. 30 milhões, imagine só. Irmão. E ensina coisas contrárias aos princípios de Deus. E eu fico pensando, no meio desses 30 milhões, será que tem? Será que tem? Não é possível. Será? Só em Marte que deve ter. Não é possível ter a crente no meio ali. Será que tem? Porque ele ensina coisas que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. Como eu vou ser seguidor de uma pessoa assim? Eu sou seguidor de Jesus. Eu posso seguir um pastor, um discipulador, um líder, uma boa palavra. Isso aí porque está me fazendo bem. Isso me sustenta, isso me ajuda. Se a gente pensa que vai vencer a carne achando que nós somos mais fortes, que a gente vai dar um jeito, não se iluda, meu querido. É só pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Se vivermos pelo Espírito, jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. É o meio que nós temos. É o que a Bíblia nos ensina. E por último,
Você quer vencer os desejos da sua própria carne? Invista seu tempo com a comunhão. Invista seu tempo com a comunhão, na comunhão com Deus. Quanto tempo você passa lendo a palavra, meditando na palavra, conversando com Deus? Invista seu tempo com sua família. Isso é importante. Invista seu tempo com a sua célula. Invista seu tempo com a sua igreja. Invista seu tempo com amigos que vão te ajudar. A comunhão, em todos os aspectos, ela sempre nos fortalece. E principalmente a comunhão com Deus. Domingo passado, eu estava tentando, porque eu estava em outro local, não pude estar aqui, participar da celebração online. E aí eu levantei do sofá, estava eu e a Eliana assistindo, né, tentando participar, e eu falei, Eliana, não dá. Irmãos, desculpa você que está aí, eu sei que é necessário você estar aí. Como eu estava lá em outro local, era necessário estar de forma online. É um instrumento que nos ajuda bastante. Mas jamais será a mesma coisa, irmãos. Pelo menos para mim eu não consigo. Eu estou lá sentado, estou ouvindo a mensagem, pastor, pregando, né, e o louvor, a gente... Mas coisa boa a gente estar aqui, ó. É a gente poder ver o irmão. Parece que é diferente, irmãos. É o ambiente, não sei o que é um som de Deus, eu não sei. Mas Deus está falando lá, está falando lá. Depende do coração de cada um. Mas Ele só está mostrando para a gente que a comunhão é algo que nos fortalece. Isso é uma verdade, não tem como você negar isso. Então isso te ajuda até a vencer os desejos da sua carne. Que isso, pastor? Sim. Você está aqui ouvindo essa mensagem. Se você pôr em prática, você vai vencer. Agora, se você errar em algum momento, se eu errar em algum momento, nós também temos a palavra de Deus. Você peça perdão a Deus. Corrija seus erros diante do Senhor e siga em frente. Porque Deus, Ele é perdoador também. Agora é importante você não saber de uma coisa, ó. Relembre uma coisa. No final de tudo que nós estamos conversando aqui, até a próxima mensagem que deve ser a última, a parte 7, tudo se resume numa coisa. Tudo é uma questão de escolha. Não temos para onde correr. Tudo é uma questão de escolha. Tudo que eu e você formos fazer é uma questão de escolha. Será a sua escolha e a minha escolha que vai definir o que nós queremos de verdade. Você pode ouvir 1 milhão de mensagens, participar de centenas de encontros, ir a diversas conferências, fazer tudo que você possa imaginar. Se você não escolher aquilo que Deus tem para a sua vida, você jamais experimentará o que Deus tem reservado para você. Porque tudo no final se resume a uma escolha. Nós podemos superar tudo se escolhermos o caminho que Deus tem para nós. Então, deixa eu te dar uma dica. Escolha hoje a melhor parte. Se você não abrir o coração para Jesus, abra agora. Deixa Jesus reinar na sua vida. Deixa Ele ser Senhor e Salvador da sua vida. Deixa Ele transformar o seu ser. Receba agora em sua vida, nesse momento. Deixa Ele governar você. Porque sabe o que vai acontecer nesse momento? O espírito que estava morto, Ele vai trazer de volta. E quem vai habitar lá é o Espírito Santo. É Ele mesmo. E aí, você vai continuar com os seus desejos da carne? Vai. Vai ter as lutas da carne? Vai. Mas aí agora entrou alguém superior na sua vida. Alguém maior e mais poderoso. E aí você vai poder optar, eu quero fazer a vontade do Espírito. Apesar de ter esses desejos aqui que eu estou sentindo, mas Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, me ajuda. É isso que acontece quando Jesus começa a reinar em você. Ele não te dá só salvação eterna, não. Ele te dá poder para vencer o pecado. Ele te dá autoridade para vencer Satanás. Ele te dá autoridade para superar todos os desafios desse mundo. Não é só salvação eterna. Isso você já tem em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Jesus.
Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, eles não vão querer satisfazer os desejos da carne. Eles terão os desejos da carne. Mas vivendo pelo Espírito, nós não vamos querer satisfazer esses desejos. É uma luta, querido. Deixa eu falar para você. É dia após dia, todo dia, o tempo todo, 24 horas por dia. Até Jesus voltar. Você vai sentir, eu vou sentir, qualquer ser humano vai sentir. Mas nós temos um escape. O Espírito habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Tem jeito, tem como vencer. E se eu cair? Peça perdão, se humilhe, reconheça, se arrependa sinceramente. Procure corrigir, procure ver o que aconteceu, avalie, veja o que precisa mudar. Deus vai te dirigir, Deus vai te colocar no caminho certo. A palavra de Deus é viva. Sabe, queridos, quando a gente está ouvindo uma mensagem e a gente pensa assim, poxa, está lendo tantos textos bíblicos, você acha que o meu discurso vai transformar a sua vida, meu irmão? É isso que está esperando, que um pregador venha para cá e faça um discurso eloquente, bonito, para mudar a sua história? Quem muda a sua história é Jesus. Quem muda a sua história é a palavra que é vida para nós, é a palavra de Deus que é vida em nós. Se atentarmos para essa palavra, a nossa vida é transformada. É assim que funciona. Não fica esperando de um bom e eloquente pregador, mas espere da palavra. Você não vai se arrepender, porque Ele é fiel e justo, Ele é santo, Ele habita em nós, e Ele nos faz superar esses desejos da carne, e nós vamos vencer em Cristo. Nós somos mais do que vencedores, nós vamos superar. Ele é justo, Ele nos ama, Ele nos disciplina porque nos ama. Ele nos disciplina porque se importa. Se Ele não ligasse para a gente, Ele não teria disciplina com a gente, não se importaria com a gente. Mas por que Ele nos disciplina? Porque Ele nos ama. A disciplina de Deus não é peso, é cura, é restauração. Talvez você esteja sendo disciplinado por Deus agora. Na verdade, todo dia a gente é disciplinado pelo Senhor, de uma forma ou de outra. Mas saiba que essa disciplina é a prova do amor dele para com você, é a prova do amor de Deus para você. Ele está dizendo, eu me importo, eu quero o melhor para você, eu tenho o melhor para você, eu quero que você viva o melhor nessa terra, eu tenho paz para você, eu tenho alegria. Você vai ter desejo de carne, você vai ter luta, você vai ter guerra, você vai ter batalha, mas em Cristo Jesus você será mais do que vencedor. É possível, meu irmão. Nunca diga, eu nunca vou conseguir. Você pode em Cristo Jesus todas as coisas. É o que está escrito na palavra. Não sou eu que vou ficar aqui dando discurso, é a palavra que está me dizendo isso. Não é pastor nenhum, nem apóstolo nenhum, nenhuma denominação. É a palavra de Deus que afirma, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia.